Fala, meu povo! Trazendo um videozinho rápido para vocês para atualizar sobre a situação da Anaka Server, do Anaka Farm, do Anaka Game. O vídeo que eu falei ontem sobre a possibilidade do jogo acabar, realmente eles continuam enfrentando alguns problemas bem complicados. Largaram algumas notícias sobre isso ontem, um plano de resolução com datas. Porém, as datas não são tipo assim, amanhã vai estar ok. Tem aí coisas para 4, 5 semanas para serem resolvidas. Diante disso, eles também marcaram um AMA, que seriam perguntas e respostas, onde a comunidade encaminhou as principais perguntas e os administradores, se não me engano, o CEO do game, respondeu todas as perguntas que foram possíveis responder. Eu vou trazer para vocês aqui um resumo do que foi dito no AMA de ontem e também a minha análise técnica, a tradução basicamente, porque teve muita coisa que para mim foi encheção de linguiça. Eu já dei uma diminuída no texto aqui, porém a gente sabe que quando um técnico fala, às vezes ele coloca um monte de termo que para o leigo não faz sentido nenhum. Então vamos lá saber o que está rolando no Anaka Farm. Antes de mais nada, eu vou liberar para vocês que eles falaram sobre as atualizações do game que vão ser aplicadas para que o jogo possa voltar ao normal. Então do dia 9 ao dia 17 eles estarão corrigindo o jogo, então ele está oficialmente em manutenção. No dia 18 eles vão lançar uma versão de recursos mínimos para proprietários de terras possam ter estabilidade e começar a jogar. Isso no dia 18 de novembro. No dia 28 de novembro, eles vão abrir uma versão beta para outros proprietários de terra, para quem não é, ou melhor, para quem não tem terra, para quem não é proprietário. Então, dia 18 só para quem é proprietário. Então, a partir do dia 28 para quem não é. E aí depois, a próxima fase deles, que ainda não tem uma data definida, o tempo é mais ou menos 6 semanas a partir de ontem, então nós estamos falando aí de 1 mês e meio quase, trabalhar especificamente nas questões de rede do jogo, para que ele possa funcionar com o maior número de pessoas possível, e se eles precisarem escalarem o jogo, eles conseguirem fazer isso de maneira fácil. Só para lembrar, gente, isso não é exclusivo de game blockchain, tá? Para quem jogou Tibia, Lineage, LoL, todos esses games passaram em algum momento por um momento de explosão de usuário e tiveram problema de infra. Isso é comum, não é algo exclusivo deles, obviamente que poderia ter sido evitado, porém é algo comum. Informação sobre o AMA. Quem participou do AMA? O CEO, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Trung Tan. O CTO, que é o cara que cuida da infraestrutura de desenvolvimento, tecnologia e tudo mais. O Tuan Nguyen. E o CPO, que eu não sei a função específica de um CPO, que é o Sangue Negócio. E para quem vai me zoar aí, que eu não sei, cara, eu acho ridículo esse monte de sigla. Bota developer, patrão da porra toda, o cara que é responsável pelo café, para de inventar sigla para as coisas, ainda mais quando o projeto é internacional, a gente fica mais perdido ainda do que cada um faz. Mas basicamente, o chefão da porra toda, o cara que cuida do desenvolvimento do game e o cara que provavelmente deve ser de infra ou de segurança, sei lá, de alguma coisa interna que possa responder as perguntas, foram quem participaram da AMA ontem. Primeira pergunta foi se eles tinham pretensão de migrar o serviço deles para a Amazon, para melhorar o desempenho do jogo e possibilitar também a questão de entrar mais jogadores e eles conseguirem escalar a estrutura sem maiores dificuldades. Eles disseram que estavam cientes do problema de infraestrutura e que o Anaka já construiu uma infraestrutura dentro da AWS e que o problema foi realmente eles não terem imaginado que teriam um número de usuários tão grande já de início. Basicamente, eles construíram uma ponte para 1000 carros, tinha 3.000 para passar, deu condicionamento, acidente, tudo mais, tiveram que fechar a ponte. É o que aconteceu de maneira mais leiga. A segunda pergunta foi sobre o jogo, sobre o horário de rega. Muita gente reclamou que o horário de rega era muito frequente, era difícil você ter que estar regando a planta, ter que estar dando comida para os animais com horário fixo. Porque, eventualmente, a gente tem que dormir, a gente tem que se divertir, a gente tem que fazer outras coisas, e isso poderia ser ruim para o jogo. Então eles responderam que sim, que eles pensam em alterar algumas coisas, porém a pessoa pode pular algumas regras, ela pode criar itens que auxiliam, mesmo na pergunta mesmo a pessoa fala que criar item é caro, mas é uma opção do jogo. Tem que lembrar também a pessoa que o jogo não é para ser tudo mais fácil do mundo, né? Senão fica sem graça também. Então, basicamente já estão reclamando do jogo antes mesmo dele ser oficialmente lançado. Outra dúvida que o pessoal perguntou é sobre as transações que estavam falhando quando as pessoas mandavam da sua carteira
para o jogo. Então imagina, você mandava 1.000 Anaka da tua carteira para o jogo, $1.000, né? E não chegava no jogo. E tu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer. Então teve muitas falhas em relação a isso. E eles falaram que estão cientes disso, e a equipe está trabalhando com os parceiros para que possam aumentar ou de criar uma solução para grande volume, que o problema foi o volume de transação. Era muita gente mandando muito dinheiro o tempo todo para o jogo, e isso acabou ocasionando o problema. Na rede da Axie Infinity, por exemplo, eles criaram uma blockchain própria para isso, então facilitou. No caso da Anaka, ela usa a blockchain da BSC, e isso pode sim ser um problema de escalabilidade para as transações que eles fizerem. Aqui, a quarta pergunta tem um outro fator sobre o jogo em si. Estava previsto para ter o Anaka Trade no lançamento do jogo. O que é o Anaka Trade? Era você poder comprar e vender dentro do jogo os itens que você recebe e tudo mais. Eles informaram que desenvolveram o Anaka Trade, porém não ficou pronto por questões, detalhes, alguns erros que eles encontraram na classificação, alguns erros que poderiam efetivamente afetar a economia do jogo. Por isso o jogo foi lançado sem o Anaka Trade, mas ele continua dentro do roadmap de desenvolvimento e vai ser lançado nas próximas versões. A quinta pergunta eu acho que é interessante para todo mundo, porque pergunta sobre como é que eles vão fazer para combater a inflação, né, do jogo, no caso do Y, né? O que vai ser feito para que o Y tenha valor? Porque assim como o SLP dentro do Axie Infinity, o Y é a moeda interna, e se você só ganha e não utiliza ele, você vai inundar o mercado com essa moeda e, consequentemente, vai faltar dinheiro para comprar ela, e ela vai desvalorizar, não vai valer nada. Então eles informaram que tem várias mecânicas de queima dentro do jogo, dentre elas o Anaka Trade, que é onde você vai comprar e vender de uma pessoa para outra os itens dentro do jogo, então um percentual disso vai ser tirado para queima, então você vai ser obrigado a comprar e vender utilizando a moeda principal do jogo, que é o Y. Então você vai gastar ali alguns eventos, mini jogos que irão exigir que você pague a inscrição em UI, também vai ser feito para que você possa efetivamente gastar as moedas. Atualização de nível e terreno nos marcos principais, 10, 20, 30, 40. No level 10, 20, 30, 40, eles vão cobrar um valor alto de UI para que você possa fazer esse upgrade, consequentemente tirando o UI do mercado. E além disso, eles têm várias outras sugestões que estão sendo estudadas e implementadas para que o UI possa realmente ter uma função no jogo e que seja queimado com a maior frequência possível. Vamos para a sexta pergunta. O usuário perguntou qual a prioridade deles após resolver essa questão dos servidores e poder colocar o jogo de novo no ar. E a resposta deles foi na mesma pegada, tipo, após resolver este problema, eles vão começar a trabalhar na modificação do software para aumentar a escalabilidade e entregar uma capacidade de carga maior. Então, basicamente falaram que depois de terminar esse problema, eles vão continuar trabalhando como prioridade de aumentar o espaço de pessoas pro game. Tipo, beleza, hoje cabe 100 mil, queremos que caiba 200. Quando chegar a 150, vamos trabalhar para caber 300. Essa é a tradução da resposta dele. A sétima pergunta vai bem de encontro à minha principal dúvida. Se eles esperavam o número de usuários tão alto na primeira semana e com qual número eles estavam trabalhando. Se foi feito algum teste de estresse para saber quanto que aquela estrutura que eles estavam colocando no ar iria aguentar. E eles disseram que inicialmente eles esperavam apenas 100 mil pessoas. Apenas 100 mil pessoas. Um jogo recém-lançado, 100 mil pessoas, e gente pra caramba. E que eles realizaram um teste de estresse em cluster de servidor na Ásia e na América, para 50 mil jogadores cada cluster. Mas ao abrir terreno padrão para pessoas se juntarem ao jogo, isso levou a uma superlotação, chegando ao pico de 200 mil jogadores simultâneos. Então por isso que eu digo, é um jogo muito grande, gente, com muito potencial. Chegou no lançamento com 200 mil jogadores online simultâneo, tendo que investir, isso é realmente louvável. A oitava pergunta foi feita por alguém que não leu aquilo que eu li para vocês no começo, que é se eles teriam uma estimativa para quando vai ter tudo resolvido, e eles responderam conforme anunciado: esperamos que cerca de 6 semanas esteja tudo resolvido, ou mais, ou menos, vai depender dos problemas que eles vão enfrentar nos próximos dias, mas eles esperam resolver o mais rápido possível. Acho que é uma resposta meio padrão, não tem muito o que falar sobre isso. A nona pergunta eu não sei do que se trata, eles perguntam sobre se eles vão aplicar a Oracle as recompensas Y, não apenas ao preço da mana. Aí eles respondem que muitas pessoas sugeriram o uso da Oracle e que eles farão pesquisa com compatibilidade com o sistema atual
e talvez não possa implementar num futuro próximo, mas pesquisas estão planejadas. A 10ª pergunta também fala sobre o jogo, ela pergunta sobre as missões diárias, que eles haviam mencionado que talvez teria alteração. E ele respondeu que sim, que eles querem tornar a missão diária algo mais diversificada. Hoje, basicamente, eles têm que mandar uma coisa fixa, repolho, carne e afins. Eles podem ter itens diversos. Então, um dia você tem que mandar repolho, um dia tem que mandar carne, um dia tem que mandar peixe, tem que mandar... Enfim, itens de modo geral. E isso faria que a missão diária ficasse um pouco mais difícil também, porque o pessoal vai ter que estar variando as produções e também daria mais emoção ao jogo. Mais tarde, eles pretendem criar tarefas semanais, mini-jogos e funções no jogo que sejam suficientemente diversificadas, para não ficar numa mesmice constante. A 11ª pergunta fala sobre um assunto que para mim é genial que eles estão fazendo. É o aluguel de terreno. Então, se eu tenho um terreno, eu posso alugar para outra pessoa e eu vou ganhar dinheiro com isso, e a pessoa vai jogar para ganhar o dinheiro dela e poder me pagar e assim por diante. Pergunta se um terreno vai ser possível alugar apenas para uma pessoa. E eles dizem que de momento sim, e que eles esperam poder ter o sistema que alguém aluga o terreno e essa pessoa que alugou possa contratar pessoas para trabalhar no terreno. Então, seria uma forma de manter realmente uma comunidade toda ativa. Então, o cara que tem dinheiro vai lá, compra o terreno, deixa o terreno lá, quem tem menos dinheiro aluga o terreno, quem não tem dinheiro nenhum trabalha para quem alugou o terreno. E é assim que é a vida no jogo também. Isso vai ser muito legal. E eu acho que, cara, é a sacada genial do game, é essa interação, esse Second Life dentro do jogo. Eles foram questionados sobre se eles pensaram numa forma de atrair novos jogadores e investidores, pessoas que estão dispostas a investir no jogo. E a resposta deles foram bem simples e, para mim, muito certa. Eu acho que ter um jogo e um modelo econômico diversificado será a atração do Anaka no futuro. Mas, por enquanto, eles estão lidando com os problemas passo a passo. Então, essa questão de como atrair novos investidores ficaria para o futuro mesmo. A 13ª pergunta vai no encontro das terras de terreno padrão, aquela que você entra ali no jogo e pode comprar, que é no teu lote ali, digamos assim. Se eles estão pensando em uma forma de reinvestir esse valor. Aí eles estão considerando abrir a possibilidade de aluguel de slot de plantio para o AI dentro do jogo, cobrando uma taxa semanal ou mensal. Isso também seria uma forma de você que entrou no jogo, tipo ontem, comprou aquelas terras que estão na sua volta ali para ter tua fazendinha pequena, poder fazer um dinheiro quando não tiver tempo de jogar. Outra sacada que eu achei bem genial deles. A 14ª pergunta, quando as escolinhas estarão disponíveis? Eles dizem que no momento bolsas são muito possíveis. Estão trabalhando com algumas guildas para parceria, após nossas grandes atualizações. Eles vão discutir detalhe e receber sugestões de como podem fazer isso dentro do jogo. Basicamente não tem clã, não tem guilda no jogo, e eles querem possibilitar esse sistema porque aumenta a interação, aumenta o tempo da pessoa em jogo e, consequentemente, deixa o jogo mais atrativo. Aqui teve um usuário que deve ser muito fã do governo, deve ser, com certeza, alguém que ama muito o Estado, porque ele pergunta assim, você já considerou a introdução de uma pequena queima da moeda AI, que é a moeda do jogo, para quem possui, toda semana, para quem possui terras NFT, para quem possui terras não padrão, digamos assim? E aí eles responderam que essa opção foi levada em consideração uma quantidade de queima de UI que pode depender do número de terra que a pessoa possui. Basicamente, eles querem cobrar IPTU no jogo. Basicamente é isso. Você vai ter terra, você tem que pagar um imposto, tá? Aí eles colocam aqui ainda, como um imposto sobre a terra. Você vai pagaria um imposto para poder ter sua terra lá e manter a propriedade dela, utilizar ela. Basicamente, IPTU. Mas eles falam aqui que teriam que colocar em prática e precisaria de uma consideração muito cuidadosa. Então, por enquanto, sem previsão. A 16ª pergunta sobre o que acontecerá com os itens, né, de crescimento que estão dentro do jogo. Quem já conseguiu jogar, conseguiu plantar, gastou dinheiro ali para fazer, o que vai acontecer com isso? E eles responderam que os itens de crescimento não serão excluídos, pois continuarão a crescer. Ao reabrir o jogo, você vai ter que colher e vida que segue. Que não é para ninguém se preocupar, que eles estão cuidando disso enquanto o servidor está fechado. Eles perguntaram sobre o evento de Halloween, com o desligamento, né, como é que ficou esse evento. Eles responderam que o baú de alma ainda existirá no tesouro e poderá ser aberto normalmente. E para quem tem item suficiente para criar o baú, ainda vai poder criar o baú e abrir ele sem problema. E a última pergunta que a gente tem é sobre a jogabilidade. O que significa recursos limitados?
após uma semana do servidor sendo fechado. Aí eles responderam, né, uma coisa bem genérica, as funções básicas incluem plantar árvore, vegetais, criar vacas, adotar peixes, sistema de daily quest, criação de fábrica, One Shop, eventos como Halloween e afins não serão adicionados. Basicamente eles vão limitar o jogo ao mínimo necessário para rodar e as pessoas poderem voltar a jogar. Bem, gente, existem outras perguntas, tá? Eu peguei só um resumo ali, acho que peguei umas 15 a 20 perguntas principais que eu consegui acompanhar no decorrer dos grupos e tudo mais. Sei que esse assunto às vezes é interessante para quem gosta do jogo, para quem não gosta não é muito interessante, mas eu acho que é importante a gente estar sempre por dentro, porque envolve dinheiro. Eu tenho amigos que investiram 50, 100 mil reais no jogo e que estão tomando um prejuízo muito grande. Porque, por exemplo, o cara que botou 100 mil na moeda $3 tá com menos de 50 mil e quer ver o jogo andar. Então, se você é uma das pessoas que investiram no jogo ou conhece alguém que investiu no jogo, que chegou até aqui, não deixa de pegar esse vídeo e compartilhar com um amigo que às vezes tem preguiça de ler ou tudo mais. E outra, quer trazer alguma informação para você ver aqui nesse canal? Manda para mim, manda no privado, manda nos comentários. Vai lá no Telegram, vou deixar aqui para vocês o link do Telegram para vocês acessarem. E não deixem de compartilhar, comentar, curtir e nos seguir para que a gente possa continuar aumentando o conhecimento de todos e também botando dinheiro no nosso bolso. Falou, galera! Até a próxima. Tchau!